obrigado, Senhor, por este momento precioso, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, inclusive a nossa vida, Senhor. Nossa vida te pertence. Tudo que temos, tudo que somos, pertence ao Senhor. Tu és o nosso dono, o nosso Senhor. Tu és aquele que tem a primazia em nossa vida, porque o Senhor nos tem, o Senhor nos comprou. Senhor, nós queremos ouvir a Tua palavra, não somente ouvir, nós queremos acolher a Tua palavra em nosso coração. Que esta palavra ela possa encontrar terra fértil nessa noite. E que possamos sair daqui, Senhor, impactados pela mesma. Espírito Santo, toma nossa vida para Ti. Se o Senhor não falar conosco, Pai, ninguém mais vai falar. Se Teu Espírito não comunicar verdades ao nosso coração, ao nosso interior, nada feito, Senhor. Toda palavra é vazia e em vão, se o Senhor não falar. Por isso nós Te clamamos, Espírito Santo. Clamamos ao Senhor de todo o nosso coração, fala conosco. Eis aqui os nossos ouvidos e corações voltados para a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. A graça e a paz, amém? Amém. Abra sua Bíblia na carta de Tiago. Tiago, capítulo 1, dos versículos 19 ao 27. Tiago, capítulo 1, de 19 a 27. Na quarta nós estivemos falando até o versículo 18. E hoje nós vamos dar continuidade, como temos explanado toda a carta, né? Estamos concluindo o capítulo 1, passo a passo, e como tem sido edificante. Se incomodaria em se colocar de pé mais uma vez, para lermos a palavra do Senhor? 19. Sabei, pois, estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, participantes da palavra e não somente praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe-se religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta:
visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Podeis assentar. Nós queremos pensar nessa noite sobre características de um verdadeiro cristão. Características de um verdadeiro cristão. Tem quantos cristãos verdadeiros aqui? Amém. Glória a Deus. Nós vamos hoje mostrar algumas características suas, então, não é? Nossas características. Domingo nós falamos a respeito de tentação e como foi impactante na minha vida aquela palavra. Passei a semana toda assim com ela no meu coração. De repente, se você ainda não ouviu, você pode ir lá no canal da igreja, e no canal do YouTube, e já está lá, você pode assistir e ser edificado. Nós vimos a diferença entre provação e tentação. Nós percebemos que ela não vem de Deus, vimos a sua origem e os seus malefícios, e por quê, né, que muitas das vezes nós caímos em tentação. E aí a palavra nos direcionou a como vivermos para não cair em tentação. E aqui Tiago, ele aborda como devemos agir diante de uma vida transformada pela palavra de Deus. Como nós devemos viver. Na verdade, a carta de Tiago é uma carta prática, não é uma carta teológica, onde ele pode discorrer sobre vários assuntos teológicos, mas, sobretudo, a respeito da prática da igreja, de como nós podemos viver diariamente. Por exemplo, essa palavra de hoje, ela é muito prática, ela é muito do nosso dia a dia, e a gente, com certeza, vai se identificar com aquilo que a palavra está dizendo. Então, quais são as características de alguém que teve um encontro com a verdade? Como essa pessoa, como esse cristão, ele deve agir? Vamos novamente reler o versículo 19 ao 21, que diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Ou seja, a sua conduta, ela é guiada pela palavra de Deus. Essa é uma característica do verdadeiro cristão, de um cristão genuíno. A sua conduta, o seu modo de viver, o seu modo de agir é baseado na palavra de Deus. Amém? Se a gente olhar um pouquinho mais atrás, o versículo 18, ele vai falar que nós fomos gerados por essa palavra. Fomos gerados pelo Evangelho. Nós fomos, de forma biológica, gerados, né, mas para sermos regenerados e gerados em uma nova criação, teve que ter a palavra para trazer vida ao nosso espírito. Então, ele nos gerou a partir dessa palavra. E aqui o versículo 21, né, do 19 ao 21, ele vai falar que nós devemos, especificamente o 21, ele vai dizer que nós devemos acolher com mansidão a palavra de Deus em nós. A palavra que foi implantada em nós. O versículo 21, ele vai falar disso, que nós devemos acolher no nosso coração, acolher em nossa vida essa palavra com muita mansidão. Amém? E porque ela foi implantada em nós e ela é poderosa para salvar a nossa alma. Se alguém quer saber como salvar a sua alma, ele precisa se despir diante da palavra do Senhor,
porque é essa palavra que traz vida, que nos tira da morte, do pecado, que nos tira do inferno, que nos mostra a direção para o céu. É essa palavra que salva, que tem o poder, que ela é poderosa para salvar a minha alma e a sua alma. Amém? E é essa palavra que vai nos nortear nessa noite. É essa palavra que vai nos dar conselhos, direções nessa noite, para que a gente viva melhor e não perca a nossa alma, mas que a gente venha salvar a nossa alma. Então, alguém que vive desse jeito, ou seja, alguém que vive de uma forma impura, de uma forma que não agrada a Deus, é alguém que não pode glorificar a Deus, não pode satisfazer a justiça de Deus, porque ele age, ele vive pela sua própria justiça. E aí, nós temos algumas características ou alguns posicionamentos, como que esse cristão verdadeiro deve viver, deve agir, deve ter a sua conduta. Como? Ele deve estar o quê? Pronto para não ouvir. Como ele deve estar, como ele deve viver, ele deve ser pronto o quê? Para ouvir. Esse cristão, ele precisa estar pronto para ouvir. Queridos, ouvir é uma arte. E nem todos dispõem dessa arte de ouvir. Nem todos gostam de ouvir. Mas a palavra está dizendo que nós devemos estar prontos para ouvir. Esse termozinho, uma palavrinha grega chamada taxis, que lembra algum outro nome aqui? Táxi, não é verdade? E nos leva à compreensão de prontidão e de rapidez. Você só pede um táxi quando você está com pressa, quer chegar logo ao seu destino. Você não quer caminhar daqui para a parada, esperar o ônibus meia hora, depois entrar no ônibus lotado, de parada em parada, e um dia você chega ao seu destino, não é? O táxi não, ou Uber, não é? Aqui na nossa realidade, na época não tinha Uber, né? Mas na nossa realidade, pede o táxi, logo ele vem, né? Você tem como cronometrar o tempo que ele chega, você pega esse táxi, e ele vai rapidamente, te leva até o local. Ele está pronto para te servir. Aquele que tem essa arte de ouvir, ele precisa estar pronto, ele ser rápido, ele está pronto para ouvir a outra pessoa, pronta para ouvir Deus, pronta para ouvir o próximo. E nem todos têm essa rapidez, não é verdade? Nem todos têm essa rapidez de estar pronto para atender e servir ao cliente, ou aquele que deseja ser ouvido. Como já diz um adágio popular, temos 2 ouvidos e apenas uma boca, para ouvir mais e falar menos. Mas é assim que acontece? Geralmente é o contrário, não é verdade? Então, o Tiago está dizendo que nós devemos ser prontos para ouvir. Ouvir quem? Ouvir a todos. Ouvir o irmão, ouvir o discípulo, ouvir o discipulador, ouvir a pessoa que está, de repente, apenas querendo desabafar. Ouvir principalmente a Deus. Ouvir a voz da nossa consciência. Ouvir a palavra de Deus. Estar pronto para ouvir a palavra de Deus. Amados, é certo que muitos relacionamentos têm se destruído por falta de ouvidos. As pessoas hoje não estão mais ouvindo. Esposas que desejam tanto os ouvidos do esposo, mas ela muitas das vezes não tem. O marido às vezes está muito apressado, muito ocupado, tem muita coisa para fazer, muitas outras coisas para ouvir, mas não ouve a esposa, não ouve o filho, a esposa não ouve o marido, não ouve os filhos não ouvem os pais.
Há uma escassez de ouvido, de alguém que ouça, mas ouça de verdade, ouça com atenção, ouça olho no olho, ouça sem outra interferência, porque coisa chata é você estar sendo ouvido e a pessoa dando atenção para várias coisas, sim ou não? Você diz, olha, eu quero conversar com você, eu estou precisando abrir o meu coração, e a outra pessoa, ela boceja, ela olha o celular, ela olha a televisão, e várias coisas tiram a atenção dela, ela olha mais para outras coisas do que para você. Você se sente assim bem confortável para abrir o coração? Mas de jeito nenhum. Mas tem muita concorrência para a questão do ser ouvido hoje. Então nós precisamos, queridos, dar muito atenção a isso. Pessoas do nosso lado estão precisando ser ouvidas apenas. Sabia que os psicanalistas ganham muito dinheiro apenas para ouvir as pessoas? As pessoas chegam nos consultórios, deitam no seu divã, e ele pega uma cadernetazinha, começa a anotar algumas coisas, e a pessoa vai só falar da vida dela. Quando ela termina de falar, ele não dá nenhum conselho, e a pessoa já se levanta bem melhor. Puxa, que consulta maravilhosa. Que tempo que eu tive com esse psicanalista, ele é top. Mas ele é bom em quê? Em ouvir. Se a gente ouvisse mais, teria menos problemas na sociedade, inclusive na nossa própria casa. Menos problema, se a gente ouvisse mais. Então, sejamos prontos para ouvir. E aí, ele dá uma outra característica desse cristão, que ele é o que também? Tardio para falar. Aí é que pega o negócio. Se ouvir é difícil, parar de falar é muito mais. Não significa, queridos, uma omissão a falar. Não, não vou falar. Não, pode falar. Não, não quero me expressar, não quero falar. Não é uma omissão. Muito pelo contrário. O que Tiago, ele está dizendo é que nós devemos analisar as coisas antes de falar. Pensar, refletir antes de dar a nossa opinião. Antes de falar qualquer coisa, nós precisamos refletir. Dizer tudo o que pensa não é sinceridade, é falta de sabedoria e de amor ao próximo. Às vezes as pessoas, tudo que vem na boca, elas falam de qualquer jeito, não sabe se vai ferir, não sabe se vai magoar, não sabe se vai machucar a pessoa, mas ela diz, olha, eu sou assim, eu sou espontâneo, o que vem eu falo. Isso não é, querido, sabedoria não, isso não é, na verdade, espontaneidade, isso é falta de sabedoria. A gente não deve falar tudo o que pensa, nem tudo que você pensa você deve falar. Você pode ferir, você pode matar, você pode sangrar o coração de alguém, se não tiver sabedoria no que falar. Provérbios 17, 28 nos diz o seguinte: até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Se fica de boca fechada, passa por inteligente. Até o insensato, até o tolo, quando ele sabe se calar, ele passa por sábio, porque ninguém sabe o que está na mente dele, no coração dele. Aí você olha para ele e diz, rapaz, essa pessoa deve ser muito sábia, muito inteligente, muito assim, sabe? Só não deixa ela abrir a boca. Sabe quando as pessoas abrem a boca que a gente conhece quem elas são? Sim ou não? Às vezes você olha uma pessoa, puxa, tão bem vestida, tão bem arrumada, tão bem assim, sabe? Mas, hora que abre a boca, queridos, é igual um chafariz, só sai água. É horrível. Existe aquelas que quando abre a boca, você pode se preparar, porque vem fogo, vem faca, vem espada, vem bala, vem tudo. Até o insensato, quando ele se cala, ele se passa por sábio.
O 10:19 diz: quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua, esse é sábio. Tem gente que não para de falar, fala pelos cotovelos, como se diz, fala demais, e no muito falar, ele vai pecar, ele vai cometer transgressão. Então ele precisa ter muito cuidado antes de falar. Precisamos ter cuidado como falamos, o que falamos, quando falamos, com quem falamos e por que falamos. É muito importante isso. E no meio cristão, no meio da igreja, no meio de uma célula, queridos, isso é ouro, saber como falar. E não estou dizendo para no próximo sábado você ficar quietinho, calado, e não compartilhar da palavra, não é isso. Mas não está falando besteira, não está falando bobagem, não é verdade? John MacArthur, ele diz o seguinte: em média, as pessoas falam 18.000 palavras por dia, o suficiente para preencher 54 páginas de um livro. Em um ano, esse montante será suficiente para preencher 66 volumes de 800 páginas. Assim, em média, as pessoas passam 1/5 do seu tempo de vida falando. Gente, a gente fala muito, não é verdade? Agora, o que está nas páginas desse livro é que é a questão. A questão não é falar muito. A questão é a qualidade da nossa fala, das nossas palavras. Amém? A palavra tardio, não é assim como pronto para ouvir, tem um sentido, que é táxis. O tardio é bredes, dá a ideia de uma pessoa que tem dificuldade intelectual para compreender algo de início, o que foi dito, e necessita, portanto, de tempo para reflexão. Ou seja, se você quiser falar, fale, mas reflita de novo, primeiro, porque uma palavra dita, ela não tem uma segunda chance. Se você falou, ela não volta atrás. Ela é como a flecha. Se foi lançada, ela vai atingir o alvo. Ela não pode ser pega de volta para ser lançada e esquecer a primeira vez, não. Se você lançou a palavra, você pode se arrepender para o resto da vida. Então pense bem antes de lançar essa flecha, antes de falar qualquer coisa. Provérbios 18:21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Cuide bem para que você não esteja semeando morte. A nossa boca, a nossa língua é para estar lançando sobre as pessoas vida, bênção, profecia, promessa, graça de Deus, salvação, tudo aquilo que aquela pessoa precisa. Amém, queridos? Não morte, não palavra de morte. Sabe, tem gente tão negativa que só sabe falar palavras negativas, depreciativas. Você pode estar bem vestido, mas se você estiver com um cisco bem aqui, a pessoa te detona. Rapaz, você nem se limpa direito, você não toma banho direito, você está feio, você está isso. Queridos, isso é horrível, depreciar as pessoas. Vamos lançar palavras de vida. Isso em casa, isso é muito legal. Sabe, em casa é o ambiente onde as pessoas mais ouvem palavras depreciativas. Você é feio, você não presta, você é burro. Tirou uma nota baixa, tu é burro. Não vai dar para nada. Pais, por favor, não lance palavras de morte sobre seus filhos. Você, além de ter uma palavra, você tem autoridade espiritual sobre a vida do seu filho. Não lance palavra depreciativa. Há pessoas que crescem e não se dão bem na vida porque estão presos a palavras de morte que os pais tantas vezes lançaram sobre ela. Principalmente quando a criança ela não é bem comportada,
Então ela é taxada de várias coisas. Vamos tomar cuidado com isso. Amém? A morte e a vida estão no poder da língua. Também, essa pessoa, esse cristão, ele deve ser tardio para irar-se. Tardio para irar-se. Então ele deve estar pronto para ouvir, deve ser tardio para falar e tardio também para irar-se. Não ser guiado pelo temperamento iracundo. O que é ser iracundo? É ser irascível, colérico, que tem um gênio difícil ou se enraivece com facilidade. Furioso, que expressa uma raiva excessiva, repleto de rancor. Conhece alguém assim? Você é assim? Você age assim? Irado. Tem gente que a gente não pode chegar perto, em determinado momento, que parece aqueles cães bravos no portão, que o carteiro chega ou alguém desconhecido e ele já avança. E você chega na casa, tem que chegar na casa com muito cuidado, porque você pode ser mordido. Tem pessoas que a gente precisa ter muito cuidado o dia que ela está bem. Olhar para a cara dela assim, não, eu acho que dá para eu me aproximar. Porque se você não tiver esse cuidado, você pode ser mordido. A pessoa pode explodir. Pessoas enraivecidas que são movidas pela ira. A ira em si, queridos, ela não é algo mal, ela é neutra. Todos nós temos uma determinada porcentagem de ira. Isso faz parte da nossa composição emocional. A Bíblia diz o quê? Irai-vos, mas não pequeis. Jesus se irou alguma vez? Sim. Ele chegou no templo, estavam fazendo o templo de comércio, ele meteu o chicote naqueles vendedores. Revirou tudo, meteu o pé. Só que aquela ira de Jesus, mesmo fazendo tudo isso, ele não pecou, porque era zelo pela casa do Pai. Mas nós precisamos ter muito cuidado. Provérbios vai falar muito com a gente nessa noite. Ele diz, no 15:18, o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. O homem iracundo, ou o homem que é movido pela ira, ele suscita contenda. Qualquer lugar que ele chega, ele está brigando. Olha, o cristão não pode ter esse temperamento. Ele pode até se irar, como todo mundo se ira. Mas ele não pode viver irado, ele não pode viver procurando confusão, briga. O cristão, ele precisa refletir o caráter de Cristo. Ele precisa ter um caráter de paz, de mansidão. Não viver irado, não viver suscitando contenda. O provérbio 16:32 diz, melhor é o longânimo do que o herói de guerra. E o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Imagina o que é um herói de guerra. Alguém que tomou toda uma cidade. É alguém valente, alguém poderoso. Mas o longânimo, ele é melhor do que esse homem, porque ele pode até não conquistar uma cidade, mas se ele se conquistar, está ótimo. Muitas das vezes nós somos mais difíceis de lidar do que todo um exército. Tomar uma cidade é difícil para os guerreiros, sim. Mas aquele que se domina ainda é melhor do que esses que tomaram essa cidade. Aqui entre nós, às vezes é difícil a gente lidar com a gente, sim ou não? Às vezes é difícil a gente se controlar, a gente se dominar. No treinamento para discipuladores, ou futuro discipuladores, não lembro qual foi a palestra, de discipuladores, que a gente estava falando sobre liderança. Que você, discipulador, já é líder. Você que não é discipulador, você já é líder. Você lidera pelo menos uma pessoa.
ou pelo menos deveria liderar, que é você mesmo. Pelo menos a gente tem que se liderar. Se eu não conseguir liderar outros, mas pelo menos eu preciso de liderança da minha parte. Eu preciso me controlar. Eu preciso estar aplumado nisso. A ira humana, queridos, é geralmente desgovernada, destruidora e pecaminosa. É obra da carne. E não espera ou não opera a justiça de Deus. É isso que o versículo está falando. E aí Efésios, o versículo que citei, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Veja que aqui, para alguém que se ira, tem dois conselhos. O primeiro, não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Ou seja, não levar muito tempo com essa ira guardada, porque ela pode se tornar uma raiz de amargura. A outra, não dá lugar ao diabo. Às vezes a gente cita esse pedacinho do texto isolado, não deis lugar ao diabo. Mas em que situação? No momento da ira. Porque esse é o momento propício para o diabo se aproximar, intervir, entrar na situação e acontecer até morte. Então não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. E segundo, não dê lugar ao diabo. O diabo ele vai estar procurando um irado para poder fazer a festa. Que não seja eu nem você essa pessoa. Amém? Glória a Deus. Nós estamos até tratando isso no Rever, não é? Quem está fazendo o Rever sabe que nós estamos tratando exatamente isso. O Rever, ele é um instrumento muito bom, queridos, para tratar das nossas emoções. E agora nós estamos tratando sobre a ira. Tratamos sobre ira, medo, depressão, várias coisas no Rever. É um instrumento de Deus muito bom, tá certo? Quando abrir novamente, você pode fazer. A ira, ela pode se manifestar de forma externa e de forma interna. Ela pode ser essa explosão, que ela vai causar danos para as pessoas, ou ela pode ser uma implosão. Existem as pessoas que se iram demasiadamente, mas elas não conseguem expressar essa ira de forma saudável. O que elas fazem? Elas engolem. Elas ficam só para elas. Elas ficam como que um furacão. Elas ficam como que o fogo queimando aqui por dentro. Elas não conseguem expressar, mas isso faz mal para ela também. Isso vai sair de alguma forma através de doenças psicossomáticas. Então as pessoas adoecem por causa de ira recolhida, ira guardada. Então é muito importante que a ira ela seja resolvida, caso contrário, ela pode nos matar. A ira faz parte da obra da carne. Vamos ver. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, e aí vai a lista. Então, ira está na lista das obras da carne. Mas sabe de uma coisa? O fruto do Espírito tem mais armas do que as obras da carne. Olha o que diz a respeito do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade. Tudo bem aí? Amém? Você pode aplaudir Jesus? Amém. Você já sabe por quê, né? Se você desejar estar assim, dizendo sim, pastor, estou gostando da mensagem, concordar comigo, concorde de olho aberto, tá bom? Não feche o olho e fica concordando de olho fechado, não. Então, longanimidade, uma arma poderosa contra a ira.
ser longânimo, ser paciente. Aí que a gente falou, pensar antes de falar, isso é ser longânimo. O que mais tem? Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. É outra arma contra a ira. E também, claro, domínio próprio. Isso aqui, queridos, é fruto do Espírito. Quem tem fruto do Espírito? Todo cristão que tem o Espírito, que foi selado pelo Espírito Santo. Ele precisa ter o fruto do Espírito. Caso contrário, as obras da carne, ela reina. Amém? Todo mundo aí tem o fruto do Espírito? Glória a Deus. Amém. Tiago, ele diz o seguinte, só para a gente relembrar o versículo. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão, não com ira, com mansidão, a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. É essa palavra que vai nos salvar, que vai salvar a nossa alma da briga, da contenda, da dissensão, da separação, da destruição, de todo tipo de guerra que vem através da ira. Amém, amados? Veja uma coisa, nós vamos parar por aqui, nós vamos continuar o sermão na próxima quarta, porque tem 2 pontos ainda, e o nosso objetivo não é te passar conteúdo, é fazer você entender a palavra, porque se a palavra foi implantada no seu coração, você vai viver melhor. Agora, se você só ouvir a palavra, nada feito. Amém? Então, uma coisa que nós precisamos compreender aqui é que a palavra de Deus, ela não está trabalhando, a princípio, com comportamento. Preste bem atenção nisso. O Senhor não está preocupado, em primeiro lugar, com o nosso comportamento. Como a gente vai agir, deixar de agir, dizer, olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E é por isso que essa palavra, ela está dizendo que ela foi implantada em nosso coração. Por quê? Porque o nosso comportamento, ele precisa ser moldado pela nossa transformação. Porque é fácil você dizer assim, olha, não se ira, não fala besteira, olha, cuidado. Mas se a pessoa não foi transformada pela palavra, ela vai apenas seguir algumas leis, mas ela não vai muito longe. Logo, logo, ela vai estar caindo no mesmo pecado. Mas quando nós somos transformados de dentro para fora pela palavra de Deus, acabou. A gente vive livre. A gente vai conversar, a gente vai ouvir, a gente vai saber o que falar. Por quê? Porque o que está dentro de nós é a palavra de Deus, são os princípios da palavra de Deus. E Jesus disse que a boca fala o que o coração está cheio. Então a sua preocupação não é de mudar o seu comportamento. A sua preocupação é de transformar o seu interior. É de deixar a palavra lhe transformar. Se a palavra lhe transformar, o seu comportamento vai ser transformado. Amém? Que Deus em Cristo aplique essa palavra no seu coração e no meu coração. Vamos colocar de pé e vamos orar. Peça para o Senhor nessa noite. De repente a sua vida ela tem sido marcada pelas obras da carne. Você tem perdido relacionamento, tem perdido amizade, tem perdido várias coisas. Porque você não tem sido sábio ao falar, ao ouvir, ao sentir. Você é o tipo de pessoa talvez que em casa vive dando patada nos outros. Vive ferindo seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu filho. É alguém que no trabalho você não leva desaforo para casa. Você é alguém que fala o que vem à boca.
Você é alguém que sempre está dizendo que não guarda almoço para janta. Que o que tiver que resolver, você resolve na hora. Sabe, querido, o Senhor vem nos chamar nessa noite para não vivermos segundo a carne, para não vivermos nessa obra da carne, para não vivermos como mundanos, como pessoas que não conhecem a palavra. O Senhor nos traz hoje uma palavra que nos leva a viver de acordo com o fruto do Espírito. Viver com mansidão, viver com domínio próprio, ser longânimo, se irar, sim, com certeza, mas não pecar, não deixar o sol se pôr sobre a ira, não dar lugar ao diabo, ao inimigo das nossas almas. Talvez você é alguém que já até perdeu relacionamentos por isso. Às vezes as pessoas não suportam estar perto de você, porque você fere, você é cheio de espinho, você é alguém difícil de conviver, tuas palavras machucam, tuas ações machucam as pessoas. Mas o Senhor quer trazer conserto. Existe solução. O Espírito de Deus, Ele nos leva a conviver bem, a ouvir quando necessário, a falar quando necessário, e a controlar as nossas emoções, a não sermos desequilibrados emocionalmente. O Espírito Santo, Ele é o nosso juiz, Ele é aquele que traz o equilíbrio, é aquele que dita as regras para nós. O Espírito é aquele que nos conduz nas nossas atitudes. Pensa nessa noite: Senhor Espírito Santo, eu quero ser controlado pelo Senhor. Os meus sentimentos, as minhas emoções, eu coloco hoje no teu controle. E eu peço que o Senhor venha dirigir a minha vida, venha controlar as minhas ações, as minhas atitudes. Eu quero ser um cristão, não de nome, mas eu quero ser um cristão de ação, de testemunho, de vida. Os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos em Antioquia pela primeira vez, porque eles se pareciam com Cristo. Hoje ser cristão está na moda, todo mundo é cristão, mas segundo a palavra existem algumas características do verdadeiro cristão, e essa é uma: é viver segundo a palavra do Senhor e não segundo os padrões do mundo. Pai amado, Pai querido, nós te apresentamos a nossa vida, nosso coração, nossa mente, Senhor, nossa boca, nosso ouvido. Senhor, nós queremos ter sabedoria para falar, queremos ter paciência para ouvir de verdade, queremos viver, Senhor, em paz. Nós somos agentes de paz. Pai, se algum relacionamento aqui foi quebrado a partir das palavras, Senhor, que não foram sábias, que o Senhor traga conserto, que o Senhor traga unidade, que o Senhor traga paz. Ó meu Deus, que a tua igreja possa viver em paz, em unidade, que cada célula aqui possa viver em unidade, que não haja dissensões, que não haja palavras ferinas nas células, Pai, mas que cada uma das nossas células possam ser uma bênção em edificar uns aos outros. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa os teus filhos, que eles não vivam a partir da lei, um comportamento externo, mas que a tua palavra, que nos gerou,
e que nós estamos agasalhando ela em nosso coração, possa trazer a transformação de dentro para fora. Assim nós te oramos, Senhor. E se mais alguém nessa noite deseja entregar a sua vida a Jesus, você pode sair do seu lugar, nós vamos orar pela sua vida. Amém. Glória a Deus. Se mais alguém deseja se reconciliar, deseja entregar a sua vida para Jesus, receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você pode sair do seu lugar, nós vamos orar pela sua vida. Vou dar um tempinho enquanto a gente canta, a gente louva. Você pode fazer isso. Infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer pela vida de Tiago. Está retornando aos teus braços, Senhor. Obrigado pela oportunidade singular que o Senhor lhe deu. Obrigado porque o Senhor lhe deu tantos livramentos nesse tempo fora, guardando e preservando a sua vida, porque o Senhor tem um projeto grande na vida dele. Porque a tua obra na vida dele está em processo, está inacabado ainda. E nós cremos que o Senhor é aquele que começou a boa obra e vai concluir até a volta de Cristo. Obrigado pelo seu retorno. Nós queremos abençoar e recebê-lo como igreja, Senhor, no nosso meio, como nosso irmão, em nome de Jesus Cristo. Queremos te apresentar, Senhor, a vida de Laiane também, esta criança que Cauane também, outra criança, está trazendo para o Senhor. Obrigado pela vida dela, que ela possa crescer na tua presença, meu Deus, que ela nunca se desvie nem para a direita nem para a esquerda, que teu Espírito faça uma grande obra na vida dela, que ela nunca esqueça esse dia, Pai, o dia da decisão dela por Cristo, e que ela possa crescer e se tornar uma árvore frutífera nesse lugar. Em nome de Jesus Cristo, abençoe a vida de Cauane, que ela cresça, Senhor, ganhando muitas vidas para Jesus. Assim nós oramos e assim nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém. Bem-vindo, Tiago.